Vamos falar sobre tendências no artesanato. Vou receber um time tanto aqui agora, viu? Seja bem-vinda, Beth Monta, minha xará. Queridíssima. Obrigada. Senta lá, querida. Faiga, vem cá. Vocês estão tudo combinando? Vocês já estão preparados para ano novo, é isso? Vem, Juca. Seja bem-vindo, querido. Cadê a máquina? Não posso. O Juca é fotógrafo, então sempre que eu encontro com você, você tá com câmera na mão, né? Sempre. Ai, bom tê-los aqui, gente. A gente estava aguardando por vocês, viu? Vamos falar sobre tendências? Ou vamos fazer um balanço desse ano primeiro? O que vocês pensam? Eu acho que o balanço vem com a tendência. Eu acho Vem? que vem, porque assim, foi um ano 2019 com tudo que aconteceu, com o que tem acontecido, tem sido um ano maravilhoso. Então a gente realmente fecha com chave de ouro. Dever cumprido? Dever cumprido e muita esperança. Eu acho que é o melhor de adoro tudo. essa palavra. Viu? Eu acho que a gente tem só bons presságios. Gente, essa turminha aqui, olha, se a gente fizer as contas, dá mais de 80 anos de experiência aqui no lugar. Sim. Você quer contar pra gente? Vocês são amigos desde quanto tempo? Uns 20 anos. Uns 20 anos. Nós três trabalhamos juntos há um tempo atrás e a amizade do trabalho se fez forte e a gente, que nem a Faiga, a gente se reencontrou esse ano, mas o Juca eu nunca abandonei, né? Depois que conheceu, a gente ficou trabalhando em outras editoras, nós somos jornalistas, fizemos muito mídia impressa e tivemos que nos reinventar na medida do contexto da mídia impressa, que tivemos que fazer novas escolhas de trabalho e aí veio a ideia maravilhosa. Então, para a gente, esse reencontro de quando almas boas se encontram, eu acho que a gente só tem coisa boa para agregar e para transmitir. Então, acho que... Que bom escutar isso. Com as bênçãos da hein? Santinha agora, né? Sempre, viu? Faiga, vocês eram da linha editorial, né? Eu conheço, ai, gente, adorava receber minhas revistas lá. Sempre tinha, né, um recadinho bonito de vocês, viu? Mudou muito, não, o artesanato de lá pra cá, o quê? 20 anos atrás? Mudou, mas a comunicação, de modo geral, ela mudou. Mudou com a chegada da internet. Ela tá muito mais ágil agora, ela tem muito mais vídeos, então a forma de conversar com o artesão, ela também ficou assim, de acordo com as faixas etárias também, a gente tem uma linha mais jovem, cada vez mais presente no artesanato. Então, a gente se adapta a tudo isso também na linguagem, continua existindo essa comunicação impressa, mas hoje ela é muito efetiva também na internet e na TV, né, no vídeo. Juca, e a arte visual? Essa mudou mesmo, né? Mudou bastante. Você lembra, Juca, de revelar fotos? Lembro. Era Desde o bom. preto e branco, do colorido. Usava muito o cromo, né? Que é o positivo. O varalzinho. Filmes, né, de rolo, 6x6 ou 6x7. Hoje todo mundo tira foto, né, Juca? Exatamente. Todo mundo tem um olhar, né? Tem, assim, a fotografia sempre foi muito particular. Mas agora você tem que sempre ter uma orientação de como fazer, né? Não basta só usar o celular, tirar uma foto, ou ter uma câmera e tirar uma foto. Se você não tem um conhecimento, um propósito, o seu objetivo você não alcança, né? E é isso que difere o amador do profissional. Exatamente, Não é mesmo? exatamente. Mas vamos lá, gente, tendências para 2020. Esses dias eu falei de podcast aqui no programa, né? Aí me puxaram a orelha, falaram assim, não, podcast nunca saiu de moda. Eu falei que ele tinha acontecido, aí depois a gente não entendeu como é que funcionava direito e agora voltou com tudo. Nesse ano voltou com tudo, né? Como que vocês veem assim? Eu tô errada? Voltou com tudo? O povo brasileiro agora está gostando mais, está ouvindo mais podcast? Na verdade, acho que o acesso à internet ajuda muito. Né? Hoje em dia é muito fácil você ter internet no celular, em casa, né? E com isso também o podcast se tornou muito acessível. Ele é um formato muito prazeroso também de se obter. Então você senta, você pode continuar trabalhando ou então simplesmente sentar e ouvir. Então, assim, para quem gosta, principalmente as artesãs que continuam trabalhando, né, e só ouvir, já é muito bom, porque você vai se informando e vida que segue. E o legal do podcast é que você não tem um limite, né? Você pode simplesmente fazer um bate-papo rápido, como um bate-papo longo.
e falar sobre várias coisas, inclusive as tendências, aquela coisa, tudo que você tem para vir e compartilhar toda a experiência daquele profissional que está sendo entrevistado naquele instante. Ô, Juca, você podia, inclusive, definir, né? Explicar para quem está nos acompanhando, às vezes ainda não sabe o que é podcast, né? Explica para gente. Podcast, na verdade, o que ele é? É simplesmente, a maior parte é um áudio, né? Que você... O que você tem hoje no jornal, por exemplo, que é ter uma entrevista, né? E determinado assunto, eles abordam o assunto e falam, e é gravado. Mas o que acontece? O podcast, ele não tem essa limitação. Essa é a diferença do podcast, é a liberdade de poder conversar. Então você pode falar à vontade, seguir aquilo, e você não vai embora. Um programa de rádio mas sem Exato, é qualidade, como se né? fosse, exatamente, um qualidade programa de gostoso rádio. de ouvir. Exato, você está sempre ouvindo, a maior parte é como se fosse pegar alguma coisa pelo YouTube. Você está ali ouvindo também ou assistindo. Mas o podcast é mais para ouvir. Aí tem os agregadores que cada um usa o seu. As e assim, plataformas, exato, né? é muito fácil de se ter, né, de se ouvir. E é O tendência. acesso. É tendência. Eu acho que o podcast ele casa tão perfeitamente hoje com o artesanato por um motivo. Há tempos a gente tem sentido a necessidade de se conversar o artesanato, porque nós fazemos artesanato, mas nós não conversamos sobre ele. Exato. Então, até mesmo nós tivemos meio com um meia-culpa, né, ao longo desse período de pensar. Nós são 80 e poucos anos ensinando a fazer o artesanato. Técnicas. Mas não ensinando a ser artesão. E eu acho que o podcast, toda a nossa proposta é justamente essa hoje, ensinar a ser artesão no orgulho da palavra. Isso com que a gente informação. está fazendo aqui é muito Isso bom. é sensacional. Sim. É conversar. Isso é tendência. Isso é tendência. Tendência total. Mesmo. Conversar com pessoas, Sim, desenvolver sim. ideias. Porque em cima das ideias, e não é nenhuma tendência tão nova assim, tá? Vamos colocar, se Sócrates lá atrás falou que é uma ideia, uma outra ideia, e duas ideias surgem uma terceira ideia, e dali a gente dá movimento ao mundo, é isso que a gente faz. Então a gente está... Gente, anota aí, olha, vamos conversar sobre artesanato. Anota aí, ó, primeira tendência, junta a turma e vamos conversar, né? Agora tem uma outra palavra aqui, Silver Economy. Aí eu adorei a tradução dela. Economia prateada, revolução prateada, né? Isso é ótimo, gente. A economia prateada, a Silver Economy, ela vem justamente num novo pensar do pessoal mais 50. Então, somos nós, assim, que chegamos lá nos mais 50 e a gente começa... o mercado mudou, o olhar do mercado começou a entender que o mais 50 não é mais aquele senhorzinho aposentado no canto. Não, ao tá contrário, super ativo. eles são ativos, alguns já encerraram a sua carreira principal, mas chegou naquela hora, se sente super proativo e vai para a escola, volta para o mercado de trabalho, começa a procurar novas formas de trabalhar, e aí é onde o artesanato entra muito forte, porque às vezes você já vai, esse pensamento é meio comum, né? Já fiz a minha parte, eu estou com a vida ganha, mas eu não estou parada, eu ainda estou nativa, então o que eu vou fazer? Aquilo que me dá prazer. O que te dá prazer? É a hora que vai se encontrar, ou ainda fazer aquilo que uma vida toda, eu falar, meu sonho, se eu tivesse tempo, eu fazia tricô. Né? E aonde agora vai fazer. a gente casa perfeito. Você falou na abertura uma coisa que a gente até se olhou assim, escolha. É a hora que você, como artesão, você pode escolher aquilo que realmente te dá prazer. É aquilo que vai imprimir na sua peça o que é você. Não, você está lá impresso naquilo que você está fazendo. Essa é uma tendência muito forte de se dar o direito de ser autêntico você naquilo que você está fazendo. E é tão forte isso que quando esse nome começou a surgir, quando essa geração começou a se mostrar ativa dessa maneira, chamaram de os 50 são os novos 30. E não, eles são o Silver Economy, eles têm uma nova categoria, eles não são novos coisa nenhuma, eles são essa tendência, tem o seu lugar, eles têm né, o seu Fábia? lugar determinado. Agora, nem sempre esse mais 50, essa turma do prateado, né, tá fazendo isso só por hobby, não. Também empreender, Por isso né, o no economy. Exato. Exatamente. Isso é muito bom, não, E a gente? força de economia, a Porque a projeção. palavra do ano de 2019, nos meios assim de economia, de negócios, né, foi empreendedorismo. Né? E continua, então, 2020? Sim, com mais força ainda. E a projeção para daqui a 10 anos, isso é dado real. Não é?
a população mundial, a população brasileira vai estar... Eu não lembro agora a porcentagem correta, mas é uma porcentagem muito maior das pessoas do mais 50, mais 40 do que os jovens. Então, a força de economia real, quem vai ter dinheiro, capital de investimento, são essa faixa etária. Por questão de número mesmo. Então, assim, você fala, vai ter... Que nem a gente tem falado em previdência, em todo esse problema, mas não é só uma questão da parte da economia, da previdência brasileira, mas é realmente do valor de trabalho, a força de trabalho. Que une também a experiência de vida. Exato. Mesmo. Ele carrega ali aquela vontade ainda de Coroa. produzir. Ele continua produzindo forte, né? Ele não para. Ele quer continuar, porque ele passa uma vida toda trabalhando. Aí ele começa a fazer alguma coisa que ele tem muito mais prazer, às vezes, de uma vida inteira. E aí ele segue nessa produção. Ele não para. Eu acho que é a hora também que bate uma coragem, né, gente? Sim. Bate aquela coragem para assim, vou fazer do meu jeito, vou fazer o que eu quero, não é mesmo? E ele une tudo isso à experiência de vida, né? Que ele E já os números aqui, os números com relação ao artesanato no Brasil são animadores, não, gente? 51 bilhões? Aí a gente está nisso ou já aumentou? 11% da população, né? Olha isso. E crescente, né? Não é que é um número estagnado, ao contrário. A gente ainda ontem em reunião, o mercado de artesanato com toda a crise, assim, como eu falo, 30 anos de carreira, eu vi várias crises, né? Então o artesanato sempre foi a única coisa que o país está em crise, o artesanato está subindo. Aí a gente, a partir, né, desde 2014 até agora, com tudo que, né, o país parou economicamente, mas o artesanato não. A gente vê isso nas feiras, né? Quantas feiras, quanta gente buscando uma segunda opção, uma recolocação, uma nova ideia. Eu queria que a Faig falasse um pouquinho sobre a criatividade do povo brasileiro, porque 2020 está batendo na porta, né, Faig? Então, e é justamente por isso que a conversa sobre artesanato, é uma tendência, porque quando você conversa, quando você troca ideias, você estimula a criatividade, porque a gente viveu um período muito grande de cópia, né, de eu aprender a fazer, a pegar um molde e sair ali só preso àquela técnica. E cada vez mais a criatividade, ela está ligada em você unir técnicas artesanais, em você explorar todo o seu universo de referência, que está desde o livro que você leu, até a exposição que você visitou, ou aquela história que você ouviu quando era criança, ou aquela tia, aquela avó, enfim, está na sua memória afetiva, está nas trocas que você faz com as crianças, que estão cada vez mais sendo estimuladas também, porque a pedagogia tem crescido muito nesse sentido. Está na nossa vida, está na nossa história, não é mesmo? A gente podia eleger uma técnica para 2020? Vocês arriscariam alguma, assim? Eu penso que esse ano foi o crochê. Para mim, eu vi o crescimento do crochê aqui especificamente mesmo, o amigurumi, né? O amigurumi, verdade. Eu tenho visto, agora, para 2020, biscuit a gente tem visto bastante, com qualidade. O Scrap Festa continua ainda em alta. O mercado de verdade. Feltro vem vindo materiais com novidades. nacionais, inclusive, para Scrap Festa, gosto. Muito. Temos alguns lançamentos de material de feltro nacional que são para decoração, é realmente uma diferenciação. Algumas tintas novas que a gente vê que são com a multimodalidade, elas são aplicáveis em vários produtos, então às vezes eu acho muito legal isso, que aí é outra tendência da gente saber controlar e prever o que você está gastando, sabe? O consumo consciente, a preocupação com a sustentabilidade, isso já acessou o artesão, já acessou a indústria de insumos de artesanato. Vocês sabem o que eu acabei de ouvir? Eu acabei de ouvir assim, o tempo acabou, mas a conversa tá tão boa, meu diretor. Olha, que nem servi vocês. Agradecer o carinho da nossa produção, que preparou aí um suco gostoso. Tem pão de queijo, viu, meninas? Tem bolo, aqui tem broinha. Vamos fazer o seguinte, mesmo antes da gente experimentar as guloseimas, eu queria que a gente levantasse, fizesse um brinde aqui, porque por tudo que foi esse 2019, vale a pena a gente brindar a todos os artesãos brasileiros, né? Tanta luta, mas tanta conquista também, viu? E que bom estar aqui com vocês, viu?